Boa noite, pessoal. Estamos aqui no segundo episódio do podcast Clarissa Vilar. Meu nome é Clarissa, eu sou psicóloga, mestre, empresária, escritora e agora com o meu podcast. Mais uma vez com este convidado super especial, que é meu amigo há 20 anos, é advogado, é fotógrafo e é uma pessoa que gosta de ler, assim como eu, né, Rafael? Gosto. Obrigado por convidar de novo, pode contar comigo sempre que for necessário. E estamos aqui para saber sobre a pessoa por trás da escritora. A Clarissa por trás da Clarissa Vilar. Porque já dizia, por exemplo, Raul Seixas já dizia que Raul era uma pessoa, Raul Seixas era outra. Então, é o que nós queremos saber. Queremos tirar de você as histórias, de onde veio a inspiração, de onde veio essa ideia de se tornar uma escritora que já está indo para o 5º livro. Então, vamos lá. Eu nasci em 27 de dezembro de 88. Final de uma época bem conturbada, né? De uma década bem conturbada. E minha mãe tinha morado na Inglaterra um ano, 1984, e chegou, casou com meu pai, que já era médico. E eu lembro, assim, que eu tive uma infância muito feliz. Eu cresci numa casa grande, com muito verde, cheio de cachorros. E a gente brincava muito, e a vizinhança era toda amiga. E eu me lembro que uma coisa que me marcou muito na minha história para eu virar escritora foi a gente chamava carinhosamente de biblioteca, né? É um escritório que tinha cheio de estantes, cheio de livros e LPs antigos, e muitos livros antigos e coleções. Meu pai sempre foi um colecionador de Machado de Assis, Érico Veríssimo, e Alberto de Campos, e aquilo eu lembro com perfeição, eu subindo, né, o pequeno eu subindo, escalando as estantes, né, atrás dos livros, e aquilo me marcou muito. Então, na minha história pessoal, quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu desenvolvi TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo, porque eu tinha um grau de ansiedade muito grande. E na época minha mãe culpou o colégio e tal, mas não tinha muito nada a ver, né? O TOC, para quem não sabe, provém que a pessoa tem uma ameaça na vida, e aí vem um pensamento para conter essa ameaça e uma compulsão para conter esse pensamento. Então é uma logística mesmo bem que traz um sofrimento mental muito grande à pessoa e precisa de psicoterapia e medicação. Mas isso, para um adolescente de 12 anos de idade, aquilo era um mistério, eu não entendi o que acontecia comigo, entendeu? Me lembro que a psicóloga falava, mas eu não entendia a lógica de você ter essa doença. E hoje eu falo abertamente porque eu sou psicóloga, porque tenho formação na área. Então, eu até digo como testemunho que hoje nós vivemos a fase de ouro. Nós vivemos a fase de ouro da saúde mental, porque há 20 anos atrás não se falava como se fala hoje. Tem o Janeiro Branco, tem o Setembro Amarelo, tem os programas de prevenção nas empresas, nas escolas. Inclusive, minha situação como pai de uma criança atípica, de uma criança autista, a gente vê que anos atrás não se tinha ideia do que era autismo, né? Você achava que a criança confundia-se, ainda se confunde muito autismo com hiperatividade. E hoje nós sabemos que o autismo ele tem um quê de TDAH, sempre. Então é muito necessário que cada dia mais se explique, se coloque na mídia o caso do autismo, o caso do TDAH e outros casos de atipicidades de crianças e adultos, que tem adultos que descobrem tardiamente que tiveram autismo ou que tem TDAH. Então é interessante, por exemplo, eu tava revendo a novela Mulheres de Areia, que passou em 93, o personagem Tony da Lua descrevia um autista. E na época a gente não tinha essa ideia, na época ele era o doidinho. Mas ele era um autista, ele tinha aquela fixação, tinha aquele dom, entendeu? Então é interessante. E você levar isso para sua obra, para seu livro, para sua crônica, o que você viveu, certamente ajuda centenas de pessoas que não sabem por onde começar. Então, eu acho que muitas pessoas que leram meus livros, isso não é bem falado, eu nunca citei isso nos meus livros até agora. Eu estou escrevendo minha biografia, aí sim eu vou falar a história, como você fala em inglês, né? Beyond the writer, a história além da escritora, né? Por trás da escritora, porque eu sempre digo, quem quer escrever tem que passar por uma dor muito grande. Eu não conheço um escritor, uma biografia de escritor que não tenha tido um conflito muito grande, uma angústia muito grande, né? As pessoas hoje em dia
sai do colégio, o que é que você vai ser, né? Cada um querendo ser um melhor do que o outro, e as pessoas às vezes se perdem nesse perfeccionismo infantil, nessa competição que não tem prêmio, que não tem troféu, porque todos nós não vamos levar nada além do amor que demos aos outros nessa vida, né? Eu conheço pessoas que querem a inveja dos outros como troféu. Oh. E isso é de uma infantilidade absurda. E hoje em dia que a rede social tá lá pra mostrar que você é melhor do que os outros, então essa escalada tá cada vez mais íngreme de pessoas que querem mostrar o que não são pra fazer superior aos que estão vendo. Então, a rede social é um recorte da vida, né? Ela não mostra a vida como ela é. Tanto que atualmente as contas que mais engajam são aquelas que têm, tirando os influencers, né? Mas são aquelas que têm opiniões, que são as pessoas que se identificam, né? Que com seus conflitos, como as pessoas que não querem ser mães, ou as pessoas com as mães de crianças com necessidades especiais. Então, graças a Deus que as redes vêm mudando. Mas no começo, assim, não se tinha essa discussão de que isso podia se fazer mal. Nos Estados Unidos, o governo lançou agora a notícia, o governo já está recomendando os adolescentes não terem redes sociais. Porque se você, por exemplo, assistir o documentário Dilema das Redes, você vai ver que aquilo ali eles foram criados para prender a atenção da pessoa, que você é o produto, né? Diz que só tem duas indústrias que o ser humano é chamado de usuário, das drogas e o das redes sociais. Então, é uma coisa a se pensar. Mas, enfim, é como eu estava falando no episódio em inglês que a gente gravou. Nós fomos muito felizes de, na nossa época, na nossa infância e adolescência, não ter redes sociais, não ter tablets. Porque nós vivemos imersos em livros. Brincadeiras criativas, livros, imerso na família, reuniões na casa de avós. Hoje você chega, uma avó chama para almoçar no domingo. Cada um no canto da mesa com o celular, outro no sofá, ninguém conversa mais, ninguém quer saber como o outro está. Hoje é um mundo muito artificial. E isso causa angústia nas pessoas, causa afastamento. Tanto que a dependência tecnológica virou um distúrbio, né? Virou um transtorno. Sim. Então, na verdade, eu acho que nós somos muito felizes. Eu tenho muito orgulho de ter sido dessa geração que não tinha essa coisa da dependência, né? De brincar na rua, de ser criativo, de inventar as próprias brincadeiras com o que tinha disponível no momento. Então, fomos gerações felizes, fomos pessoas felizes. Fomos. Então, e ainda somos, né? Ainda somos. Insta frisar. Porque memórias boas formam pessoas felizes. Então, assim, eu escrevi meu primeiro livro aos 26 anos, eu lancei aos 26 anos. Foram 3 anos escrevendo. O primeiro é esse daqui, De Outro Olhar do Coração. De rosinha só tem a capa, né? Bonitinha. As pessoas, eu recebi algumas críticas dizendo, mas parece livro infantil. E eu dizia, não é livro infantil, é livro para adulto, né? É um livro mesmo de uma estudante de psicologia que se pôs num lugar de paciente e de estudante que começou a ver tudo que tinha passado, né? Com o olhar da psicologia. Então, as novas relações de dependência com a tecnologia, as memórias de viagem, os sonhos, as angústias, as críticas a todo esse sistema que nos prende na competitividade excessiva. Então, tudo isso eu botei no livro e, graças a Deus, teve uma aceitação muito boa. As pessoas realmente, assim, adoraram e tiveram, graças a Deus, recebi muitos elogios, mas foi difícil. Então, assim, o começo foi bem difícil, porque como eu já tinha mudado de curso, e olha que eu tinha passado em 6 vestibulares, mas mudei muito, então as críticas vieram, né? Isso não vai dar certo, tá? Muitas pessoas desacreditaram, mas deu certo, deu muito certo. Tanto que aos 30 anos eu lancei Saudades Reembolsáveis, que é o que eu considero meu best-seller, foi um livro queridíssimo, aliás, é um livro que ainda me dá muito orgulho. Ano passado, no Salip, inclusive, ele foi homenageado no livro de literatura piauiense do professor Luiz Romero, que é um dos coordenadores do Salip. E foi um momento de muita emoção. Eu encontrei ele domingo lá no Salip, porque eu fui lá, uma voltinha lá, e encontrei o Luiz Romero. Pois é, então o Salip, para quem não sabe, é o nosso Salão do Livro do Piauí, que acontece todo ano. Há 20 anos já, eu acho, e é um evento incrível, assim, que novos autores se apresentam, né? E muita gente da literatura passa, eu adoro. Todo ano eu gosto de prestigiar. É interessante. Eu também escrevo desde criança.
Eu não tenho um livro publicado ainda, mas eu tenho material em alguns sites, por exemplo, Recanto das Letras. Pode acessar e procurar por Rafa Barbosa, que aparece lá, certo? A maioria é poemas, mas também tem crônicas. E eu digo sempre, não há poesia sem sentimento. Você só escreve quando algo de interessante acontece com você. A inspiração é um dom divino. É uma luz que chega de repente, como diz o nosso amigo João Nogueira, pai do Diogo Nogueira. Então, às vezes eu me pego dormindo, sonho com a frase, com a palavra, com a rima, acordo com aquilo na cabeça e me ponho a escrever logo, que senão eu esqueço. Talvez de repente. Tudo isso começou com... Eu tinha uns 11 anos, estava no Santa Maria Gorete, tinha uma professora de redação chamada Shirley, e eu escrevi um texto em homenagem à minha cachorrinha, Princesa, que é um pastor alemão que eu gostava bastante. O nome do texto é Princesa the Dog. Então foi muito bem recebido, ela pegou, leu aquilo, ela se sentiu tocada, ao ponto de ela publicar no mural no final do ano de melhores textos de alunos do colégio naquele ano. Se não me engano era 95 o ano. Então, depois de mais de 20 anos, encontrei a Shirley por acaso. Ela perguntou, você é o Rafa Barbosa, né, que foi meu aluno? Eu disse, e você é a professora Shirley? E ela assim, lembra daquele texto da cachorrinha? Ainda hoje tá na minha gaveta. Eu me senti tocado, assim, porque realmente fez sentido e tocou a vida de alguma pessoa, né? Uma pessoa que era das letras. E que me disse à época, Rafael, tu tem talento, continua. Legal, interessante. Eu sempre digo, quem quer escrever um livro tem que ter algum conflito, alguma dor, alguma angústia, né? Tem alguma inquietação. Um escritor é uma pessoa inconformada, ele não se conforma com o mundo que ele encontra ao seu redor. Alguns fazem música, outros não têm o dom da música, mas fazem textos. Você vê que a maioria das músicas fala de amor ou desilusão amorosa. Então, as pessoas às vezes me perguntam, Clarice, você acha que você tem um dom de escrever? Eu digo, olha, no começo eu achava, mas quando eu comecei a estudar sobre escrita criativa, a gente entende que escrever é inspiração e expiração. É você buscar o entendimento daquele gênero que você está se dedicando. Por exemplo, eu já fui em São Paulo 4 vezes fazer oficina de crônicas com grandes escritores. Eu me dediquei a isso. Então, assim, fiz já oficina de crônica aqui em Teresina. Então, eu penso que é uma dedicação, se quem quiser ser escritor profissional, é uma dedicação diária, né? De você ler muito e procurar praticar, sempre buscar um mentor, uma pessoa de confiança da área, que possa lhe dar dicas. Nem todo mundo é formado em letras, né? Para ter esse entendimento profundo da redação e tal. Tudo métrica, rima, essas coisas e tais que você tem que ter entendimento para escrever um bom texto. Além da inspiração, com o texto não é só palavras, você tem que saber colocar a palavra certa na hora certa para passar aquela coisa que você quer que o leitor interprete a seu respeito. Então, Saudades Reembolsáveis foi e continua sendo um livro muito importante, porque eu considero o livro que mais marcou, foi o livro como se tivesse carimbado minha carreira de cronista. Porque o primeiro é uma aventura, o segundo é uma afirmação. Seria isso. O primeiro foi um lançamento, foi teve um cara que falou, foi uma jornada literária, foi uma aventura literária. O segundo já marcou. E o terceiro é esse aqui, O Que Amor Você Ganhou, que é uma peça de teatro que eu escrevi com o querido José Afonso de Araújo Lima. Ele mora em Goiânia, é um teatrólogo piauiense muito querido. E ele provém ele se passa num setting terapêutico, né? De uma terapia de casal. E aí o Amor, que é um psicoterapeuta muito atrevido, ele entra e tenta juntar os dois, os personagens. Esse eu vou querer ler, viu? Porque esse eu não li ainda, mas gostei muito da história. É uma comédia romântica muito engraçada. E o que é que eu me inspirei? Nas conversas com minhas amigas, nas risadas que nós dávamos nos casos que não tinham dado certo, e também nos psicoterapeutas engraçados e sem noção que infelizmente eu encontrei pelo caminho, né? Que nós somos humanos, então o terapeuta também erra. E o Amor, ele representa esse psicoterapeuta que é perfeito, que não existe, mas que tem na história, né? E que é um cara extremamente sagaz, sarcástico, e que sabe o que vai acontecer e que conhece os personagens a fundo. Então é uma comédia romântica muito interessante, que na verdade é um musical, né? Se transformou no musical. E se foi baseado numa crônica que se chama O Que Amor Você Ganhou, que está no segundo livro.
E aí nós pegamos e destrinchamos essa crônica. E foi um trabalho mesmo a 4 mãos e ficou muito legal. E hoje, aos 35 anos, 3 livros lançados, o quarto já sendo disponibilizado em breve no Amazon.com, no teu site pessoal, e o quinto saindo do forno. Quais conselhos você dá aos 35 anos de idade para as pessoas que vivenciam problemas e tudo, e para as pessoas que pensam em um dia escrever? Bom, primeiro conselho que eu dou: cuide da sua saúde mental em cada fase da sua vida. A única certeza é a mudança. Então, nós somos pessoas em desenvolvimento. O ser humano se desenvolve constantemente. Em cada fase da sua vida, você vai ter novos conflitos, você vai ter mudanças. Não tenha vergonha de buscar ajuda no psicoterapeuta. Procure um psicoterapeuta de confiança, procure um profissional que estudou para resolver seu problema. Então, eu sempre, assim, sou meio que ativista da saúde mental, porque eu penso que as pessoas, elas têm que ter uma consciência do cuidado em saúde mental. Saber os transtornos. A maioria das pessoas tem uns transtornos e não sabe que tem. A maioria das pessoas sofre em silêncio. Tem vergonha de procurar um terapeuta por achar que é coisa de, abre aspas, doido. De louco, né? E assim, a história da saúde mental, ela é cruel. Ela é marcada por heróis como Nise da Silveira, como Frank Basaglia, na Itália, que começou... Foi um dos personagens do movimento antimanicomial. A segunda dica que eu daria seria buscar a gratidão. Busque ser grato em cada diversidade da sua vida. Pode procurar. Em cada adversidade que você passa, você acha pelo menos uma vantagem, uma coisa para ser grato. E é como a própria palavra fala, a graça descer, né? Agradecer. Quando você reclama, você clama 2 vezes ao universo aquilo. Que você foca e expande. Já diz a física quântica. Já, né? Sim. Então... procurar ser grato, porque aquilo muda a sua energia. Você até transforma você acha uma coisa, nem que seja só uma, para você tirar a vantagem dessa situação. Tipo assim, você olhar a situação, a adversidade com novos olhos. Pessoas de boa energia, de boa índole, de bom humor, mudam a vida das outras, mesmo sem saber. Só em estar perto, só em dar a palavra amiga, só em dar o conselho, só em dar o ombro, já muda. Pessoas negativas que te falam que você não vai conseguir, sugam o que você tem de melhor, que é a sua energia vital. É verdade. E o terceiro conselho seria, não se importe com a opinião dos outros. Eu, com 35 anos, sei. Se você for muito bom, alguém vai te odiar. Se você não for bom em algo, alguém vai te odiar. Então, a gente tem que se importar com a nossa consciência, com os nossos valores, com as nossas metas de vida. Os outros são só os outros. Até porque muita gente cresce apontando o defeito dos outros, ao invés de olhar pra si mesmo. Não pode ver o outro brilhar, nem que seja só em uma coisa, mas quer achar defeito. Sim, claro. Então, assim, hoje eu tenho essa consciência que a opinião dos outros não me afeta tanto nisso. Eu procuro olhar a crítica de quem e de quem fez o quê, construir o quê, né, para poder querer fazer uma crítica. Eu recebo feedback de boa. Se a pessoa quiser me dar um feedback construtivo, eu recebo de boa. Agora, crítica maldosa, isso já não me afeta tanto, porque eu sei que a maioria são pessoas frustradas. Eu demorei quase 40 anos, ainda tá em construção a ideia de fazer o que eu gosto, ser o que eu sou, entendeu? Sem se preocupar com o julgamento do outro. Isso liberta, isso acalma, isso acalenta a alma. Você, vou fazer isso porque eu gosto, porque me faz bem. Mesmo que aos olhos do outro não faça, mas você tá se sentindo bem, faça aquilo. Vá ser feliz, seja você mesmo, sempre. É a dica que eu dou pra todo mundo. E no final, se perdoar e procurar perdoar os outros. Perdoar, na minha opinião, na minha visão hoje, no meu grau de consciência que eu tenho hoje, é parar de chicotear o seu erro e o erro do outro, porque todo mundo tem direito a errar. Mas às vezes a gente esquece isso, a gente quer ser perfeito, ou queremos exigir demais do outro, e todos nós estamos em construção, né? Todos nós somos obras em construção. Então, assim, perdoar, entender o lado do outro, repreender se possível e se não quiser mais amizade, orar pelo outro. Eu sempre digo o seguinte, eu amo quem me fez bem e eu oro por quem me fez mal para que melhore. E é entender que é um processo que tem recaídas, porque não é fácil. Quem disser que perdoar é fácil, tá enganado. Perdoar não é um processo. Tudo na vida é um processo, inclusive perdoar, que há recaídas, tem reflexões.
Mas é necessário para a gente fazer a limpeza da alma, para a gente viver de forma mais leve. E aproveitando o ensejo, falando de literatura, falando de poesia, falando de letras, de mestres, parabenizar o Chico Buarque pelos 80 anos. Sim. E como tu falaste em perdão, tem um trecho da música Mil Perdões que ele fala: te perdoo por ligares para todos os lugares de onde eu vim. Sim. Te perdoo porque choras quando eu choro de rir. Te perdoo por te trair. Então é isso. Meu quarto livro chama-se A Mais Alegre de Mim. Vai sair agora em julho. E eu estou muito feliz porque é mais uma obra que me realiza e que me faz querer escrever crônicas cada vez mais. Fala do período dos 30 até os 35 anos. Começa com o câncer da minha mãe, que graças a Deus sobreviveu, uma lutadora. E fala do período da pandemia, do meu mestrado e das desilusões. E de como a alegria, tanto de uma forma terapêutica, me ajudou a superar essa fase que teve altos e baixos, assim como toda fase, mas que foi de extrema importância e de extremo valor. Então, eu estou muito feliz por estar lançando mais esse livro e vai estar disponível na Amazon, Barnes & Noble e demais lojas online, em julho. Ok, Clarissa, obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado pelos esclarecimentos acerca da tua literatura, da tua pessoa e da tua vida. E eu espero que todos os espectadores possam tirar um pouco de lição do que a gente foi falado aqui, tanto em português quanto em inglês. Então é sobre isso. Que sejamos felizes e que possamos cada vez mais passar adiante o que nos faz bem. Verdade. Pois é isso. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite.